introdução 8 da Revista dos Jovens. A introdução é o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O trimestre é Sejam Firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Dando prosseguimento, então, à primeira epístola de Timóteo, que estamos estudando, Paulo, então, a partir do capítulo 5, ele dá instruções ao seu filho na fé, ao seu representante que estaria indo à igreja de Éfeso, e como ele deveria tratar as pessoas de vista de diversas faixas etárias e também como ele trataria as viúvas, pois havia um cuidado, havia uma inscrição de viúvas naquela igreja para poder serem assistidas, e Paulo então traz algumas instruções para Timóteo efetuar esse trato ali naquela igreja. O texto principal diz: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo 6, versículo 11. Resumo da lição: o líder tem o dever de ensinar todos na igreja, inclusive os mais velhos. O líder também estará nessa posição de não estar de ensinar, até de corrigir. A gente tem que saber como corrigir. O prato que Paulo ensina a Timóteo a ter cada faixa etária é como se fosse cada um membro de sua família. Então haveria todo o respeito, haveria toda a consideração, sem, é claro, que houvesse também a correção quando necessária. Os objetivos da nossa lição são compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento do relacionamento do líder com as moças, explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. Texto bíblico se encontra em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de 1 a 16. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como pais, aos jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Com as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tem testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque, quando se tornam livianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Além disso, aprende também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer, porque já alguma se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. E a introdução diz: o texto bíblico dessa lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia a refletir sobre os nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. Além de toda a instrução que Paulo dá a Timóteo, para como ele deveria se comportar, tratar cada crente conforme a sua idade, além também dessa instrução que ele dá a respeito das viúvas, dessa inscrição, dessas assistências que elas estariam recebendo da igreja. Também Paulo, ele exorta aqui aos crentes que, se eles não têm cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Um crente que pode ajudar os seus familiares e os desampara, este negou a fé e é pior que o infiel. Então, temos também esse ponto a refletir na lição de hoje. Primeiro tópico, padrão familiar. Primeiro subtópico, os anciãos. Diferentemente de outros textos, como Atos 20, 17, em 1 Timóteo 5:1, o termo ancião não é o equivalente ao ofício de presbítero, que era o dirigente ou pastor das igrejas locais. Tito 1:5.
significa homem idoso. Isso se confirma, inclusive, porque no versículo seguinte, 1 Timóteo 5,2, o mesmo vocábulo aparece em sua forma feminina, referindo-se às mulheres idosas. Timóteo tinha o dever de ensinar toda a igreja, inclusive os mais velhos, contudo tinha uma maneira adequada para aquela faixa etária. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos esperadamente ou com dureza no falar. Paulo está se referindo à abordagem, principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Ainda que houvesse cometido alguma coisa errada, Timóteo tinha que ter o cuidado de não falar de forma áspera para repreender os mais velhos. Paulo destaca que ele deveria tratá-los como se fosse seu próprio pai, com respeito, moderação e, mesmo assim, exortar quando tivesse cometido alguma falha. Timóteo deveria se dirigir aos anciãos como um filho se dirige ao pai, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão da repreensão. Não deveria ser rude e impor sua autoridade através de expressões ásperas. Não havia impedimento algum para a repreensão dos homens idosos, conquanto se observasse a maneira correta de fazer. Então, Paulo está dizendo que não era para exortar, não era para repreender quando houvesse necessidade, e sim que houvesse todo esse respeito, esse cuidado e usasse a informação, não só toda a informação que pudesse demonstrar todo o respeito. Sobre o tópico jovens. Vivemos em uma geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. Em parte, isso tem sido observado também em algumas igrejas. Aceitar a correção nos torna sábio, mas rejeitar impõe graves prejuízos nessa aula. Provérbios 8, 33, 15, 31 a 33. O autor então nos traz também essa condição, que realmente as pessoas querem ser corrigidas. Timóteo tinha essa importante missão ali também, para colocar em ordem a igreja, e ia tratar com os anciãos, ia tratar também com os jovens. Se Timóteo poderia e deveria repreender os idosos sempre que necessário, quanto mais os jovens. Mais uma vez, contudo, precisaria observar um padrão adequado e o parâmetro em função de sua idade. Era o relacionamento entre irmãos. A afetividade deveria estar presente na transmissão da repreensão. Assim, Timóteo evitaria qualquer distanciamento ou indiferença em sua conduta. Afinal, ali estava um pastor que também era jovem. Além da idade que Timóteo tinha que enfrentar, Paulo mesmo diz aí que ninguém despreza nem sua mocidade, porém, ele tinha que ter autoridade ali na igreja e ensinar, instruir, exortar. Havia os irmãos também receberem toda a repreensão. Timóteo era o pastor da igreja, era o delegado apostólico, era o representante de Paulo ali. Então, Timóteo tinha que agir com muita sabedoria. Terceiro tópico, as mulheres idosas. O trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Deve-se devotar-lhe profundo respeito, dirigindo-lhe palavras brandas. O exemplo de Timóteo como líder espiritual deveria ser observado pelos crentes de Éfeso e deve ser de inspiração para todas as áreas da vida. Aos idosos, é um mandamento divino para todos nós. Diante das cães, te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 32. Cães quer dizer cabelos brancos. Devem ser respeitados. Claro, como pastor, ele não deixaria de corrigir a igreja, mas Paulo ensina que ele deveria tratar os membros da igreja como membros de sua própria família, que é a família de Deus, como se tornando assim, passada por sobre a casa de Deus, que Deus vive, e também casa, família, todos esses termos simbolizam, nos transmite essa ideia que hoje nós fazemos parte de uma família de crentes, por isso chamamos uns aos outros de irmãos. Segundo tópico, relacionamento com as moças. O segundo tópico em toda a pureza. Quando trata da administração às moças, Paulo acrescenta, em toda a pureza. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob seus cuidados. O pastor precisa tratar a todos como membro da família de Deus, seja solteiro ou casado, jovem ou idoso. Todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre vigilante. Principalmente o jovem tem que vigiar muito e tratar as moças com toda a pureza. É um modelo que Paulo dá a Timóteo, deixa registrado aqui nessa carta, deve ser seguido até hoje, em todas as igrejas. Temos esse relacionamento de família, de respeito, de honrar os mais velhos,
E como pastor jovem, Timóteo já tinha que tratar os jovens como irmãos e as jovens, as moças, como irmãs, com toda a pureza. E o segundo tópico, a pureza em tudo. O jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos, de todas as idades, incluindo moças. Nesses contatos pessoais, ele precisava ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos, e muito menos descambar para atitudes impuras. No contato com pessoas do sexo oposto, precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos, confessando-os a Deus em nosso íntimo. Para isso, é fundamental fechar nossas mentes de coisas boas, de coisas puras. Tiago 4, versículo 8. Hoje, muitos escândalos. O diabo, ele só está à espreita, né? Ele que está ao redor, buscando o que possa estragar, e muitos não vigiam. Paulo está dando essa instrução, Timóteo, e isso deve ser repetido, né, em toda a liderança até os dias de hoje, principalmente no trato, né, com pessoas do sexo oposto. Tem que haver, né, esse conselho de Paulo, toda a pureza. Esse é o subtópico ninhos na cabeça. Nessa frase eu já ouvi também de forma diferente, né, que ele não pode pedir que um passarinho pouse na cabeça. E como o comentarista diz que voe sobre a nossa cabeça. Mas ele pode até pousar. O pensamento mal pode vir e pousar na nossa mente. Ele não pode permitir que esse passarinho que pousou agora forme um ninho, né? Ele permaneça, ele produza, né, algo na nossa mente. Então, tem um pensamento impuro, pode até pousar, mas a gente espanta, repreende, procura nossa mente com coisas boas, né, para que a gente possa estar com a mente pura. Cultivamos nosso pensamento quando nos alimentamos com o objeto do nosso desejo, seja em atitude, apenas mental, seja abrindo os canais da audição ou da visão para receber impulsos externos. Se eu continuar ali na beira do abismo, claro que eu vou acabar caindo. Não posso alimentar nenhuma forma de tentação ou até, né, ampliar, né? Isso aqui, abrindo outros canais com audição ou visão e continuar ali à beira do precipício até que caia. Deus tenha misericórdia. E o terceiro tópico, mandamentos das viúvas. O primeiro subtópico, verdadeiramente viúvas. Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas, com um ministério específico que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam voto de se dedicar exclusivamente a Deus, servindo na igreja. Alguns acreditam que havia essa ordem, né, que ela sendo escrita nesse aspecto, então ela estaria ali se dedicando à obra, né? Em contrapartida, ela é escrita para ser sustentada, né? Além de servir, ela também serviu, né, sustento, amparo. Mas o texto de 1 Timóteo 5:16 não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno do ministério das viúvas. Então, essa ordem das viúvas, que alguns estudiosos acham que existe, a gente não pode bater o martelo apenas com esse texto. A gente percebe que havia essa inscrição e havia, né, ajuda a elas. Não, talvez, essa ordem, esse ministério das viúvas. Embora fique claro que havia, assim, qual específico daquelas que seriam alvo de ajuda material ou financeira da igreja, elas são chamadas de verdadeiramente viúvas. Tinham que ter no mínimo 60 anos de idade e não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Então, quem eram essas viúvas que recebiam o auxílio da igreja? Ela tinha que se enquadrar nessas condições. Tinha que ter mais 60 anos, né? Tinha que estar desamparado, não ter nenhum familiar que pudesse ajudá-la e também tinha que ter um testemunho, né, de piedosa. Então, essas tais consideradas as verdadeiramente viúvas. Paulo cita aqui a Timóteo. Segundo subtópico, cuidar das viúvas. Havia um controle das viúvas que eram realmente dignos do auxílio da igreja. O texto paulino fala em inscrição, seguindo alguns critérios. Primeiro, a letra A, responsabilidade da família. As viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por eles. Paulo enfatiza a necessidade e a piedade de ser exercida primeiro dentro de casa, para com a própria família, porque isso é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5:4. Uma das condições para ser escrita era estarem realmente sem o amparo de nenhum familiar. Mas se tivesse família, a família tinha que tomar conta. A gente viu a reflexão que a gente tem que tirar dessa lição. Voltando aqui a frisar o versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, a família tinha essa obrigação em primeiro lugar. Se não houvesse, ela então estaria sendo inscrita para receber o auxílio da igreja, porque a igreja já estava com uma certa organização. Está aí pela tanta vontade de Deus para esse assunto de tanto apelo público.
A família deve ser encorajada a cumprir o seu papel. A Bíblia não abona nenhum sistema político ou ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que outros. Do texto em estudo podemos extrair uma clara reputação do socialismo, que nega as responsabilidades pessoais do indivíduo e de suas famílias, procurando criar um sistema de independência do Estado, como um sistema socialista que quer que tudo pertence ao Estado, o Estado controla tudo, até o nosso filho, se o Estado pudesse tomar. A letra B diz idade. Paulo faz um recorte de idade, indicando que não deveria ser escrita viúva com menos de 60 anos. A idade era um dos requisitos a ser conjugado com os demais, certamente considerava os fatores próprios da época, a natureza do trabalho da mulher e as dificuldades que poderiam ter para atender o seu sustento na condição de viúva sem filhos. Essa idade, mais difícil ela ter emprego, conseguir algum trabalho e ter seu sustento próprio. E Paulo estou Timóteo para tomar esse cuidado. É claro que cada caso é um caso, mas a regra geral seria essa que Timóteo deveria seguir. Além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento. Com a idade avançada, seria mais difícil ela casar novamente. Letra C, testemunho pessoal. A viúva deveria ser piedosa e temente a Deus, perseverando de noite e de dia em roubos e oração. Então, dá testemunho antes. Se viu, a gente tinha que ter uma vida que houvera antes. Tinha testemunho de boas obras, né? Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, lavou os pés aos santos, socorreu os aflitos. Essa condição histórica daquela mulher também fazia parte desse critério para essa verdadeiramente viúva. Não deveria, portanto, ter atitude de reclamação ou exigência em relação às viúvas que viviam em deleites ou prazeres após a fruta como espiritualmente mortas. A viúva tinha que ter sido mulher de um só marido. Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como uma oportunidade de maior dedicação a Deus. Contudo, não é interpretado como uma proibição impossível para um novo casamento, no 1 Timóteo 5,14. Diz respeito, sobretudo, à conduta de inteira fidelidade conjugal. Além disso, a viúva deveria ter sido dedicada ao prática de boas obras, tendo filhos, recebido e atendido bem as pessoas de sua casa, ser dedicado à prática de serviços humildes, como lavar os pés aos santos e socorrer os aflitos. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Então, tinha que dar testemunho e tinha que ter dado testemunho também durante a sua vida, durante o seu casamento. Inclusive, vimos aqui, ser mulher de seu marido, ressaltava essa questão da fidelidade, principalmente que ela agora, a parte de escrita, de idade já era avançada, então já não ia se casar novamente. Mesmo assim, não era proibido não casar. Para ver aqui, Paulo tem indica para as mais novas se casarem. As viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço de atendimento social da igreja, porque quando se tornavam levianos, qualquer coisa queriam casar-se. Se casasse aqui, casar não era se tornar dessa forma, leviana, né, ociosa, como diz o verso 13. Além disso, aprende também a andar ociosa de casa em casa, não só ociosa, mas também paroleiras e curiosas, falando aqui também, que é uma conduta completamente compatível para uma cristã e, consequentemente, poder ser assistida ali pela igreja. O texto nos indica que algumas delas, que provavelmente haviam decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus, no último 5, rompiam o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Firmava o compromisso que ia servir a Deus, né? E de repente mudava, virava a cabeça e acabava se comportando indevido. Ociosa, de casa em casa, com a fofoqueira, se importando com a vida dos outros. Verdadeiramente transmissoras de maledicência. Para evitar isso, Paulo recomenda as viúvas mais novas, equivalente à expressão moças, 5:4 e capítulo 14, novamente, que se casassem, gerassem filhos e cuidassem de suas próprias casas, fugindo de todo o mal testemunho. Mais uma vez, portanto, Paulo estimula e honra a constituição da família. Aquelas que estavam realmente crentes, essas moças ficaram vivaceiro, Paulo então casassem, gerassem filhos, cuidassem de suas casas. Era proibido casar. Proibido era o comportamento das primeiras ali que Paulo disse que eram para ser escritas. Que começaram, talvez, compromissadas, né, com Deus, e depois acabaram se tornando levianas. E a conclusão da nossa lição diz: a palavra de Deus é completa, ela tem lições para todas as áreas da nossa vida.
Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirva de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos dos nossos familiares, especialmente dos pais e avós em suas necessidades. Fazendo os fariseus e davam uma oferta chamada corbã e diziam: já disse oferta, estou livre de socorrer meus pais. Pelo contrário, Paulo mostra que devemos cuidar das famílias dos nossos e de nossa família. Paulo exalta esse ensino. Glórias a Deus. Na próxima lição, vamos falar sobre os conselhos de Paulo a Timóteo. Bendito Deus. Vamos orar? Maravilhoso até Deus, mas não estou te agradecendo pela tua palavra. Estou abençoando, Pai, despertando o dom dos jovens. Que é santo, abençoa a tua igreja, guarda-me e cuida-nos. Nos ajuda também, Senhor Jesus, a cuidar daqueles que estão necessitados. E também, Senhor Jesus, a atender a nossa família. Em nome de Jesus, te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Graças ao Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus, a Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre.